Ainda que sem adeptos e de forma mais contida, o Sporting festejou esta semana a conquista da Taça da Liga. De regresso está a Taça de Portugal e o campeonato. Será que vão haver surpresas? Estes e outros temas em mais um Passa a Bola. Olá, Fernando, tudo bem? Começamos já esta semana por aquilo que, no fundo, é uma surpresa e os sportinguistas voltam aos festejos vencendo a Taça da Liga. Olá, Ana, e a todos os ouvintes. Sim, e ainda bem, porque tem feito por isso, quer o Sporting, quer o Braga, e portanto, depois das meias finais terem sido apurados, o Braga com o Benfica ganhou 2-1. Portanto, foi como podia ter perdido, ganhou a equipa que melhor aproveitou. O Benfica fez uma exibição extraordinária quando eu digo para extraordinária, completamente diferente daquele Benfica apagado, apático, que é a panagem do Coveiro, do Flamengo, e já lá vamos, e podia ter ganho, como podia ter perdido, e acabou por perder 2-1 com o Braga foi mais eficaz e apurou-se para a meia-final. Na outra meia-final, o Porto teve o Pássaro praticamente na mão e depois no último quarto de hora, 20 minutos, o Sporting com as substituições daquilo que eu tenho dito aqui mais de uma vez, que o João Mário é um jogador a gasóleo, como tem o Benfica alguns. Desde que tirou o João Mário, o Sporting acelerou e acabou por fazer 2 bons golos e eliminar o Futebol Clube do Porto. Os últimos quartos de hora, 20 minutos do Porto... tem sido uma desgraça, não é? Isso não é o guarda-redes, quando não está lá, é os postos e a trave, a desgraça ainda era maior. Estão com um pouco de sorte, embora façam pela vida, não se lhe pode exigir mais, porque falta-lhes a técnica, mas a coisa, portanto, para jogar a bola, eles estão lá. Fazem o melhor que podem. Não se pode exigir mais a quem não dá mais, como se costuma dizer. Contrariamente a outros que dão mais e pouco se lhe exige. Portanto, foi um apuramento do Braga e do Sporting e tivemos uma final sem público, que é uma desgraça, que continua, isto do Covid cada vez está pior, infelizmente para todos. Infelizmente para todos, sim. Está a o futebol e tivemos uma final engraçada. O sistema tático de ambas as equipas, quer o Sporting, quer o Braga, não fugiu muito ao tradicional. Foi um jogo equilibrado, podia ter ganho uma equipa como podia ter ganho a outra. O Sporting acaba por fazer um golo de alguma distração do mas Braga. Foi um jogo cheio de emoções até ao final, não é, Sim, Fernando? mas lá está, mais uma vez vou dizer aquilo que é o normal, ganha quem marca, e o Sporting marcou e o Sporting de Braga não marcou. Teve algumas oportunidades, poucas, o Sporting também, e quem falha, às vezes limita-se a perder o jogo, como foi o caso. O mais flagrante foi um jogo que começou praticamente quase a ser estragado por um árbitro fraco, que devia ir para a jarra 3 ou 4 vezes, se fosse eu que mandasse, porque é inadmissível que expulse os 2 treinadores, que são uma parte importante do jogo. Portanto, ficaram amputados ambas as equipas de treinadores. Uma boca no calor da luta, é normal, quem joga futebol sabe muito bem. E os árbitros têm que ter cuidado e não querem ser os protagonistas, porque o árbitro, além de ser um elemento fundamental para o desporto, nomeadamente o futebol, tem que ter um bocado mais de calma e ser mais coeso naquilo que faz. Não pode estragar Portanto, o jogo. não concordaste com a expulsão dos treinadores, é isso, Fernando? De maneira nenhuma. O que eu concordava era que o árbitro, se fosse um indivíduo inteligente, tinha ido à beira dos dois e juntava os dois e dizia-lhes, vocês vejam lá como é que se vão portar e tal, porque agora até nem há público, ouve-se muito mais do que se ouvia quando havia público, que era abafado, não é? Os microfones, agora ouve-se tudo. Portem-se em condições, são 2 homenzinhos, senão eu tenho que os pôr lá fora. E acredito que até estes 2 treinadores nem são treinadores problemáticos. Os únicos treinadores mais problemáticos é o do Benfica e o do Porto, que merecem ser expulsos em quase todos os jogos. Bem, o do Benfica está com a Covid camuflado, que ele parece um cordeirinho, contrariamente àquilo que era. De vez em quando enerva-se e tal, mas enerva-se atrasada.
em algumas situações. E, portanto, estes até são bons treinadores, são treinadores com fair play, aceitam as derrotas, e até já os ouvi algumas vezes a dizer que o adversário foi mais forte, etc, etc. E isto é muito importante. Portanto, ia estragar um espetáculo que já de si fica pobre com a falta dos adeptos. Pronto, mais uma vitória para o Sporting, uma vitória a dobrar para o Rubem Amorim, porque, coincidência, o ano passado ganhou com o Sporting de Braga e este ano ganha com outra equipa do Sporting. E o Sporting é o terceiro em 5 épocas, portanto o terceiro troféu. Já tem 3, o Braga também tem 2, o Benfica tem 5 e o Futebol Clube do Porto ainda não entrou aqui. Portanto, tivemos aqui um justo vencedor, na tua opinião? Sim, o justo vencedor é sempre aquele que marca mais. É como o campeão de um campeonato. Ao fim das jornadas todas, o que é campeão é sempre o que é mais. Não é o que joga melhor, muitas das vezes, mas é o mais equilibrado ao longo da maratona. Não é? Exatamente. E por falar em campeonato, passamos aos jogos de que já conhecemos os resultados, Fernando. O Benfica Nacional, queres começar por aí? Do Benfica Nacional, eu vou dar só uma resenha dos resultados. Temos o Marítimo Passos Ferreira, extraordinariamente o Passos Ferreira para mim é a melhor equipa do campeonato neste momento. O Braga estava a jogar bem, mas o Passos Ferreira suplantou o Braga, está a jogar melhor do que o Braga, é uma equipa compacta, com o melhor treinador para mim de momento. Gostava de ver o Cobeiro do Flamengo a treinar o Passos Ferreira e ter com esta classificação. Gostava de ver, mas isso não é muito possível. E até alguns comentadores da televisão e técnicos e treinadores, etc., para engolirem muita coisa, muito pó em seco, infelizmente. Depois temos o Moreirense, empatou com o Portimonense 2-2. O Guimarães teve uma vitória também espetacular em Famalicão, que não é fácil. O Belenenses ganhou 2-0 ao Tondela. O Rio Ave perdeu mais uma vez em casa com o Santa Clara, provavelmente o seu treinador está em risco. O Benfica empata, infelizmente, com o Nacional, uma equipa fraquíssima, até que nem jogou o melhor jogador do Nacional, nem sequer jogou, não por motivos de Covid, motivos de alguma lesão, coisa do género. O Farense Porto, o Porto passa aqui à arrasca, em Faro, embora tenha criado 1 ou 2 oportunidades, mas no último quarto de hora foi um aiotia e foi um defender, contrariamente ao que diz o Sérgio Conceição, de atirar a bola para as pencas e para a rua. Ele fez a mesma coisa e com uma equipa de milhões à beira do Farense. O Braga joga hoje com o Gil Vicente e a Boa Vista com o Sporting. Quer dizer que se o Sporting ganhar hoje, ganha pontos ao Benfica, não ao Porto, e vamos ver o Braga com o Gil Vicente, que também ganha pontos ao Benfica. Portanto, a classificação sofreu uma alteração, tem o Sport 36 pontos e o Passos de Ferreira, vamos falar agora do Passos de Ferreira, se não for ultrapassado pelo Braga, é um dos 4. E nós aqui falamos sempre dos 4 primeiros. É só para dar esta ressalva. Claro, é para deixarmos esta nota. Exatamente. O Braga neste momento está em 5º lugar, com 27 pontos. Se ganhar hoje, passa outra vez para 4. Para 4. Depois tivemos o jogo do Benfica Nacional. Ora bem. Fala-nos disso, Fernando. Queremos a tua opinião. Costuma dizer o povo que quem com ferros mata, com ferros morre. O que é que isto significa? Significa que um treinador, neste caso o Cobeiro do Flamengo, e não é por acaso que ele pôs este nome, porque eu tinha dito aqui e mantenho, tirando a exceção do jogo do Dragão, em que realmente o Benfica foi superior ao Porto, podia ter ganho, não ganhou por manifesta infelicidade de uma bola que vai ao poste, e se entrasse, o Benfica acabava por ganhar o jogo, provavelmente. Tirando essa exceção, o seu treinador desacreditou os seus atletas, neste caso os jogadores do Benfica, e depois não pode, por um motivo alheio ao treinador, como é evidente, não é? Mas que está a agraçar pelo país, que é o Covid, e que infectou muitos dos jogadores do Benfica. Não sei como é que na B não há caso nenhum, não consigo entender. Há uns problemasitos aí que nem sequer me vou meter relativamente ao Unilabs, mas o Benfica tem dinheiro suficiente para mandar fazer testes a outra agência ou outro laboratório, não é, Fernando? E confrontar, como fez o Sporting. E no caso de haver aí burla, o presidente, em vez de estar calado, está infectado em casa, mas pode falar pelo Zoom, que eu também estou aqui a falar. Sim, tal como nós, pessoas, não é, Fernando? Que nós também não paramos de fazer o nosso trabalho. O Covid não cortou a voz a ninguém. Isto é que é o importante, não é? Se o Covid cortasse a voz, era uma coisa. Não podia falar, mas o Covid não cortou. E depois tem os vice-presidentes, tem o Rui Costa, tem etc, que não vêm a dizer nada, porque eles estão, como é que eu ia dizer, com o rabo entre as pernas e não podem dizer nada.
sobre pena de correrem alguns riscos. É por isso que eles estão calados. Este treinador, em vez de fazer como o Rubem Amorim e como o Sérgio Conceição, que paparica os jogadores mesmo fracos que tem na sua equipa, não, despreza-os. Ainda ontem, depois de um jogo no Nacional, faz uma entrevista em que consegue dizer que o Benfica falha, pronto, tem o Covid, agora está agarrado ao Covid, mas já lá vamos, é uma falsa desculpa, mas que é por motivos da sua juventude. Mas qual juventude? Ontem só vi 2 indivíduos novos, alguns são novos, não é? Mas vamos considerar novos abaixo dos 22 anos. O João Ferreira e o guarda-redes, o Sevilar. E esses é que cometem erros. E então quando o Benfica perdeu os jogos contra o PAOK, na primeira divisão, para a Liga NOS, com o Bertogen com 30 e tal anos, com o Ortamendi com 30 e tal anos, com o Gilberto com 28 anos, o Jardel com 30 e muitos, o Samaris, que agora é adjunto, para mim é um dos melhores defesas centrais que o Benfica lá tem, agora virou adjunto. Infelizmente é um clube que está sem rei nem roque, pá, é um Big Brother perfeito, não é? Aquilo é um Big Brother perfeito, em que o treinador é que manda naquilo tudo, e ele não manda nada, porque ele não tem organização nenhuma, não tem classe nenhuma, e é um mercenário, porque o que quer é o fim do mês, e já está cheio de estar no Benfica, não é? Porque ele acha que devia ter mais jogadores, e estes jogadores depois não se pode, à última da hora, que se necessita deles, esperar mais. Além de que eu continuo a dizer, o problema não é os jogadores, e viu-se no Dragão. O problema é o sistema tático que este senhor implementa no Benfica, quer jogue com a equipa titular, quer jogue com a terceira equipa. O sistema é sempre o mesmo. E este sistema, já disse e volto a dizer, não é um sistema que encaixe no perfil dos jogadores que o Benfica tem. E volto aqui a referir, e dou a mão à palmatória, se quando vier o Lucas Veríssimo do Santos, o treinador do Benfica vai mudar para o sistema tático, que eu acho que o Benfica era o mais adequado até hoje, e estaria na frente do campeonato, provavelmente ainda estaria na Liga dos Campeões, na Champions League, e podia ter ganho a Taça da Liga, que era jogar com 3 centrais. Portanto, tivemos uma luz ao fundo do túnel com o Benfica contra o Porto, mas agora voltaram à tática de jogo com a qual tu não concordas, é isso? E eu cá estarei para dar a mão à palmatória se falhar neste prognóstico. Só que quando o ser cobeiro do Flamengo virar o Benfica a jogar no sistema de 3 centrais, o campeonato provavelmente já foi. Porque nós vamos ter um jogo muito importante, certo, que vai definir para mim o campeonato. Se o Benfica não for ao Alvalade no dia 1 de fevereiro, era para ser 31, mas passou para o dia 1. Então, e não ganhar, o único resultado para o Benfica é ganhar. O Benfica arruma as botas para o campeonato, porque fica já a 5 ou 6 do Porto, né? O Braga encosta, o Passos Ferreira até encosta ao Benfica, estão lá todos encostados e o Benfica passa para 4º ou 5º lugar. Vamos passar então ao jogo do Futebol Clube do Porto com o Farense, Fernando. Para ti, cumpriu os mínimos? É isso? Há um caso aqui flagrante também, que é preciso também falar nisto, e vamos falar só por alto. Temos aqui o nosso árbitro, que é o Duarte Gomes, é sempre ele que nos faz o acompanhamento. E relativamente ao jogo do Benfica, o Benfica tem um penalti que foi escamoteado pelo árbitro. Isso também é importante também. Pronto. No caso do Porto, tivemos um Porto que podia ter resolvido o resultado na primeira parte e até na segunda, e a partir do momento dos últimos 20, 25 minutos, mais o prolongamento, o Porto foi uma nulidade total. Só não perde porque é aquilo que eu digo. Tem um grande guarda-redes, mas é um guarda-redes que está com a estrelinha. Porque quando ele não está, ou defende e a bola vai para o poste, ou não defende e a bola bate na trave. Foi o que aconteceu. Além, já vamos ao caso da arbitragem, de ter sido escamoteado um penalti do tamanho da Torre dos Clérigos, e agora eu assumo também isto, é um penalti do tamanho da Torre dos Clérigos, que eu, como árbitro, nem sequer preciso do VAR. Portanto, esse indivíduo que está no VAR, das duas uma, ou faz uma consulta ao oftalmologista, para ver se precisa de usar óculos, ou então tem que ver qual é a cor do coração, que é grave. E nós, na classificativa, temos o Porto com 8 penaltis a favor, e neste momento o Benfica sem penaltis. Não quer dizer que não os tenha merecido, já mereceu, e ontem tivemos um e não foi marcado. É preciso estar atento a estas situações, porque isto as equipas a jogar mal, mas a serem levadas ao colo, muitas das vezes, faz a diferença depois na reta final.
E aqui é que entra, e eu estou a falar nisto porquê? Porque aqui entra o Sr. Rui Costa, que anda calado, o presidente do Benfica, e a estrutura do Benfica que está 10 anos à frente. Afinal, estão 10 anos à frente. Não se sabem que ele, se tivesse 10 anos à frente neste país, adivinhava o Euromilhões. Eu já sabia os números que iam sair, não é? Tinha saído, estava à frente, claro. já tinham saído esses números, ele sabia-os. Adivinhava todas as semanas. Os números do Euromilhões ainda não podemos adivinhar, Fernando, mas gostávamos muito que adivinhasses os resultados dos jogos da Taça. Vamos falar disso? Exatamente. Em sentido figurado, quando eu quero dizer isto, quero dizer que a estrutura do Benfica está a trabalhar muito mal, a estrutura do Benfica, o que quer é estar ao telemóvel e uma folha A3 a apontar os dividendos e as comissões que recebe, quer da compra, quer da venda de jogadores. É nisso que eles estão interessados. Como é que o Benfica pode render? Ou podia render ontem, quando já tem na equipa que jogou ontem, vou frisar um nome, o Sérvi, praticamente está vendido. O Jardel está vendido, há vários vendidos, o Samaris não se sabe por que motivo é que não joga, ele continua a dizer que o Samaris, se quer experiência, metia lá o Samaris lá dentro. Mas o Samaris agora é adjunto também. Porque não há mais ninguém no Caixa Futebol Campos do Benfica. Quando ele tem uma equipa técnica só de 12 elementos, a equipa B tem 7 ou 8 ou 9, 10 elementos. A equipa Revelação do Benfica tem 7, 8, 9, 10 elementos. Vai buscar esses elementos, trabalha com ele e ajuda-me, pá. E quando a gente é um grande treinador, até nem precisa de ajuda nenhuma, faz tudo sozinho. Que aliás é o que ele diz, que ninguém percebe nada das sebentas, tem as sebentas, pois o problema dele é esse. É que as sebentas onde ele escreveu, como escreve mal e fala mal português e escreve muito pior português, ele nem sabe o que é que escreveu. É por isso que ele anda à rasca e não consegue endireitar o Benfica. Fica este teu esclarecimento, Fernando. Vamos passar então aos jogos da Taça. O que é que tu achas que vai acontecer? Alguma surpresa ou os resultados são expectáveis? Em princípio não, porque não são jogos assim de grande grau de dificuldade para os chamados protagonistas, não é? Que estão lá, exceto o Sporting, que já não está. Foi coisa. Portanto, não prevejo nada de nenhuma alteração ou nenhuma hecatombe ou tombas gigantes à partida, não é? Mas isto, a bola é redonda e às vezes traz-nos surpresas, não é? Mas vamos aguardar. Relativamente à próxima jornada, é uma jornada importantíssima, em que temos um Sporting Benfica, temos um Sporting que se ganhar hoje passa para 6 pontos de avanço, e o Benfica, se perder em Alvalade, passa para 9 pontos de atraso. Portanto, o Benfica, conforme eu disse e mantenho, o ser coveiro do Flamengo está à prova em janeiro. E digo mais, se não tivesse feito a exibição extraordinária, que eu considero extraordinária, e quando eu considero extraordinária é relativamente ao que o Benfica andava a jogar, de personalidade, de entrega, de brio e de categoria que veio à tona dos jogadores, não sei o que é que eles fizeram, ou foram à bruxa ou qualquer coisa do género, não faço a mínima ideia, ou estiveram concentrados de noite ou qualquer coisa do género, ou fizeram yoga, não sei o que é que se passou, sei que eles fizeram um jogo extraordinário, tirando esse jogo e o Benfica naturalmente perdia no Dragão, neste momento o Benfica estava completamente derrotado em quase todos os parâmetros, só tinha a Taça e a Liga Europa, que a Liga Europa é mais à frente, e já lá iremos chegar depois mais à frente. Portanto, o campeonato estava perdido, a Champions League estava eliminado, a Taça da Liga estava eliminado, e ele está eliminado de tudo. Portanto, o que acontece a este senhor é que vai ganhar muito dinheiro e provavelmente no Benfica vai ganhar, e vou referir a frase dele, que ele costuma dizer muitas vezes, bola. Bola. E já o Futebol Clube do Porto, achas que sairá bem contra o Rio Ave, Fernando? O Futebol Clube do Porto vai caçar o Rio Ave numa fase em que o Rio Ave, com a derrota de ontem, penso que irá ter problemas, nomeadamente em termos de treinador. É capaz de haver aqui alguma tentativa ou não de alterarem o treinador. O Rio Ave não está bem e com a derrota de ontem afundou-se um pouco na coisa. Embora o Rio Ave tenha uma boa equipa, mas no Dragão não acredito. Até porque o Porto vai entrar... o Benfica joga às 21h30, o Porto joga antes, com um handicap grande. É que se ganhar ao Rio Ave, encosta lá ao Sporting, não é? Encosta ao Sporting. E depois fica de filinha, não é? E de cadeirinha, como se costuma dizer, a assistir ao Sporting Benfica, não é? Claro. E naturalmente, acredito que o Porto, de momento,
queira mais a derrota do Benfica em Alvalade do que a derrota do Sporting, não é? Porque o Porto considera o Benfica mais rival no caminho para o título, não é? Do que o próprio Sporting, não é? Mas tenham cuidado, porque às vezes a gente duvida das pessoas e as pessoas surpreendem-nos, não é? E este Sporting está a surpreender muito pela positiva. E os jogos são feitos de surpresas mesmo, Fernando. Exatamente. E tem uma vantagem, que o Sporting já foi acossado pelo Covid, também com vários elementos, até foi adiado um jogo com menos elementos que o Benfica que tinha afetado. Isto é uma das coisas que é preciso ter atenção a isto. E isto é que a estrutura do Benfica tinha que vir à tona a falar sobre este assunto. Ainda não há uma regra igual para todos. Ainda não se fixou essa regra, não é? Isto passa a ser uma fraude. E no dia em que eu estiver aqui que dizer que isto é uma fraude, eu digo. Porque se no futuro o Futebol Clube do Porto, o Sporting não acredito que já teve vários infectados, mas o Porto atinja o Covid 10 ou 11 elementos, vamos ver se vai ter a mesma bitola de ter que jogar ou não. E aí nós vamos ver. Se no caso de fazer como o Benfica, ser adiado o jogo, e o Benfica obrigar-nos a jogar, eu considero este campeonato uma fraude. De caras. Portanto, vamos aguardar, porque não pode haver dois pratos e duas medidas. Não é? E duas medidas. Estão feitas as tuas prospeções para a próxima jornada. Vamos passar às apostas, como é habitual no final de cada programa. Sim, as apostas nós tivemos aqui 3, 5, 6, tivemos 6 a semana passada. Sim. Não era fácil porque há vários campeonatos e nós estamos atentos mais ao nosso. Houve aqui algumas surpresas e depois o Covid também tem influenciado também, não só ao nível... Também tem a sua influência nos resultados. Como a nível europeu também as equipas andam mais fracas, nomeadamente as grandes. A gente vê o Real Madrid, vê o Barcelona, etc. Que não estão a jogar tanto como eventualmente deveriam estar a jogar, porque o próprio público faz muita falta. Faz muita falta, não é? Um jogo sem público é a mesma coisa que nós comermos, sei lá, um cozido sem carne de vaca, não é? Ou sem unha, ou etc. Ou sem e caminhamos para um ano assim já, não é, Fernando? Também já se nota um pouco de cansaço e dessa falta. Estamos a caminho de um ano, vamos ver se vamos melhorar substancialmente isto com a vacina, vamos ver. Vamos acreditar. Tenhamos esperança que sim, não é, Fernando? Eu acredito que sim. Eu sou um indivíduo otimista por natureza. Eu também. Partilho disso mesmo até em termos futurísticos, quem me conhece sabe que eu sou um indivíduo otimista. Sempre fui otimista relativamente ao Benfica, mas desde que este treinador entrou lá, não tenho um otimismo. Estás menos otimista. Perdi-o completamente porque eu não acredito neste senhor. Pronto. É só isso. Então, as apostas desta semana. Começo eu? Começas tu? Começas tu. Começo eu. Vitória de Guimarães, Marítimo, para a Primeira Liga. Vitória de Guimarães, 1. Para 1. Deixa-me pôr aqui. Depois temos o Nacional Famalicão, também para a Liga NOS. Nacional Famalicão. Vou apostar aqui num 2. O Famalicão teve várias aquisições de valor. Perdeu agora em casa. Acredito que vai buscar os 3 pontos a seguir. Portimonense, Boa Vista. Portimonense, 1. Portimonense. Por falar nisso, temos hoje um jogo difícil para o Sporting no Boa Vista. Sim. O Boa Vista está em último da classificação. Ganhou 3-0 ao Benfica, não ganhou a mais ninguém. E o Boa Vista sujeita-se ao maior investimento de quase todos os tempos a descer de divisão. Se não se põe a pau. Não quer dizer que seja hoje, mas tem que ter cuidado. Com mais uma derrota, ficam distanciados em último lugar. Né? Complica as contas, exatamente. Sim. Tondela, Farense, para ti? É para mim, Fernando? Sim. Um empate. Tondela, Farense. Diz? Um empate. X. Um empate. Depois temos Segunda Liga, Vila Franquense, Sport Lisboa e Benfica B. Eu vou apostar aqui num X. Futebol Clube do Porto B, Varzim. Futebol Clube do Porto B, 1. 1. Também era outro que se não ganha também vai parar a terceira divisão. Sim. Ganhou ao Benfica ontem, não ganhava mais ninguém, mas ao Benfica ganha sempre. O Benfica, eles andam desmotivados porque sabem que na primeira divisão, na primeira não têm entrada, têm que nascer 10 anos seguidos. Casa Pia Leixões. É teu esse. Casa Pia Leixões, vou apostar no 2. O Leixões está a recuperar. E agora vamos para a Liga Inglesa, para a Premier League. Southampton, Aston Villa. Um empate, 1. Um empate, X.
Um empate é um Sim, X. X, Não? desculpa, Fernando. Ah. X. Depois temos o West Ham, Liverpool. Vou pôr aqui um 2 para o Liverpool. Vamos para o campeonato italiano. Atalanta, Lazio, para ti. Lazio, 2. 2. Spezia, Udinese. Esse Spezia anda cá em baixo, o Udinese. Enfim, anda lá mais acima, alguma coisa do género. Epá, vou apostar um X. Vila Real, Real Sociedade. Espanhol, campeonato de Liga Espanhola. Real Sociedade, 2. 2. Granada, Celta de Vigo. Vou apostar no 1. E depois no Super 14 temos o Arsenal com o Manchester United. Esse é meu, não é, Fernando? Não, desta vez é teu. É meu, ter exatamente, enganado era aqui isso que em eu estava a qualquer coisa perguntar. não é problema nenhum. Para não ser sempre igual. Ok, um empate, Fernando. Um empate, ok. Super 14, ok. Sim. Pronto. Estão feitas as nossas apostas, veremos como é que correm. Já sabem, para não perderem nada, têm que subscrever aqui o nosso canal para ficarem a par de todas as novidades e saberem sempre quando é que eu e o Fernando voltamos com um programa novo. Além disso, deixem like também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram. Nós vamos estando por lá, responder aos vossos comentários, às vossas questões. Deixem sugestões de outros temas, outros desportos, outras modalidades que gostavam de ver aqui no Passa a Bola. Sugiram-nos entrevistados, sugiram as vossas opiniões e nós, eu e o Fernando, temos todo o gosto em trazer isso aqui também ao programa. Não é assim, Fernando? Sim, certo. Com toda a certeza. Muito obrigado Nós voltamos, a todos. já sabem, para a semana, para passarmos novamente a bola.